Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Gloriosas. Antes de tudo, deixe seu like, deixe seu comentário e ative as notificações do nosso canal. Isso tudo é importante para que a gente possa fazer o nosso canal crescer e que a gente possa melhorar a qualidade de transmissão, que a gente possa ter sugestões dos nossos inscritos e que a gente possa melhorar todo o nosso trabalho em relação ao nosso Botafogo. Esse canal é feito para o torcedor botafoguense e aquele que não é botafoguense também pode se inscrever, pode comentar. Serão todos muito bem-vindos, desde com respeito também em relação aos participantes, né? Bom, nessa semana o Botafogo vai enfrentar o Fluminense pela semifinal da Taça Rio no domingo. Então, o objetivo do canal é recordar jogos antigos do Botafogo para que a gente possa recordar transmissões, possam recordar jogos, jogadores. O objetivo do canal é resgatar a história do Botafogo, né? Então a gente vai começar, né, o vídeo dessa semana. A gente já falou no jogo anterior entre Botafogo e Portuguesa. Agora a história é Botafogo e Fluminense, né? E esse jogo que a gente vai relatar essa semana fez aniversário. Esse jogo foi realizado no dia 30 de junho e foi muito comemorado e foi muito relembrado pelo torcedor botafoguense, porque foi a inauguração do Estádio Olímpico João Avelange, que hoje é o Estádio Newton Santos. Então, foi relembrado e eu acho importante o nosso canal relatar essas histórias. Então, sejam todos bem-vindos e vamos seguir em frente na nossa história gloriosa. Vamos lá. Bom, então, como já foi dito, o jogo é a inauguração do estádio Newton Santos, Botafogo 2, Fluminense 1, realizado no Campeonato Brasileiro de 2007, pelo primeiro turno do campeonato. Bom, antes da gente falar do jogo, aqui, essa foto aí que a gente está mostrando aqui mostra um pouco do elenco do Botafogo naquele ano de 2007. Um ano onde o Botafogo, apesar de não ter conquistado nenhum título importante, não ter conquistado o Campeonato Carioca, não ter conquistado a Copa do Brasil, nem o Brasileiro, o Botafogo fez um ano muito brilhante, né? O Botafogo teve muitos bons momentos naquele ano, né? Levando-se em conta a Copa do Brasil, até o próprio Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca, né? E vocês podem ver ali que o Botafogo tinha um elenco, realmente um elenco muito forte, e em relação ao futebol bem jogado, para mim, foi um dos melhores times que o Botafogo teve. Foi uma pena esse time não ter sido campeão de pelo menos algum campeonato, né? O Botafogo foi vice-campeão para o Flamengo naquele ano, perdendo a final nos pênaltis. Saiu na semifinal da Copa do Brasil. Não vou levar em consideração os erros de arbitragem, mas foi considerável, né, para que o Botafogo não seguisse até uma final contra o próprio Fluminense. O Botafogo teria chances de ser campeão da Copa do Brasil naquele ano. E o Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez um bom primeiro turno, liderou o campeonato, só que no segundo turno, por fatores internos e externos, o Botafogo caiu na tabela e terminou o campeonato no meio da tabela. Então, assim, até aquele momento, o Botafogo ali, desse jogo Botafogo-Fluminense, o Botafogo vinha liderando o campeonato e manteve a liderança com isso. O Botafogo vinha jogando um futebol muito bem apresentado, tinha um time muito forte, tinha no banco jogadores como André Lima, como o próprio Ricardinho e o Diguinho, outros jogadores que entravam e conseguiam manter um nível bom do time, né? Então, a base daquele time era o Júlio César, que depois foi sendo trocado por causa de falhas individuais, Joilson, na zaga Alex e Juninho, e Luciano Almeida na lateral esquerda. Túlio, Leandro Guerreiro, aí muitas das vezes entrava o Diguinho, que vocês vão até reparar isso durante a escalação do time nesse jogo do Fluminense. Na armação, Lúcio Flávio e Zé Roberto, e na frente Jorge Henrique e Dodô, né? Então foi um time que encantou, mas foi um time que não conquistou. Vamos seguir em frente. Bom, o estádio ele foi batizado, né, como Estádio Olímpico João Avelange.
E esse estádio ele foi construído para o Pan-Americano daquele mesmo ano de 2007. Então, o primeiro jogo, né, o jogo de inauguração do estádio foi Botafogo e Fluminense. E quando se construiu o estádio, tinha, né, os dois clubes a intenção de assumir, né, a licitação do estádio, né, entre Botafogo e Fluminense. Houve essa disputa, né? Aqui a gente pode reparar que tanto o Botafogo e o Fluminense sempre mandaram seus jogos no Maracanã. O Botafogo depois, antes tinham mandado jogos no Caio Martins, em outros estádios, mas a maioria dos jogos era no Maracanã. O Vasco tinha o São Januário e o Flamengo não teve interesse, na época, em assumir o controle do estádio do Engenhão, né? Então, o estádio foi batizado como João Avelange e hoje ele vale como estádio Newton Santos. Ele passou também por estádio Rio na época de 2011, 2012, se eu não me engano, em relação a isso. Mas ele foi batizado como Estádio Olímpico João Avelange, hoje ele vale como Estádio Newton Santos, mas muita gente chama de Engenhão como estádio ali na zona norte do Rio. Como ele era, né, quando ele foi inaugurado, ele tinha as cadeiras azuis, né, depois que o Botafogo assumiu a licitação, né, ele conseguiu a concessão, nem é licitação, a concessão do estádio Newton Santos, ele ficou alguns anos tendo essas cadeiras azuis e a partir de 2017 o Botafogo conseguiu fazer a personalização do estádio, mantendo agora as cadeiras em preto e branco, tendo realmente a cara do Botafogo. Essa concessão do Newton Santos vale por 20 anos, né? Apesar de alguns anos o Botafogo ter mantido o estádio fechado por ordem da prefeitura, mas o Botafogo tem essa concessão por 20 anos, sendo prorrogados por mais 20, né? Se o Botafogo tiver interesse, né? Bom, aqui a ficha técnica do jogo, né? O Botafogo foi a campo com Júlio César, Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida, base do time titular, Leandro Guerreiro e Túlio, Lúcio Flávio e Ricardinho. O Jorge Henrique não jogou, depois entrou Zé Roberto, e no ataque Zé Roberto e Dodô. Entraram Renato Silva, Diguinho, que entrava com frequência, e André Lima também, que para mim foi o melhor ano dele como jogador do Botafogo. No Fluminense vale ressaltar, né, a presença do Fernando Henrique, Thiago Silva, né, Roger, Arouca também, Carlos Alberto e Alex Dias, que acabou entrando para a história do estádio como o autor do primeiro gol. No comando do Botafogo, a gente tinha o Cuca como treinador e o Fluminense com o Renato Gaúcho. O Fluminense já tinha sido campeão da Copa do Brasil e já tinha garantido uma vaga na Libertadores de 2008. O Botafogo vinha, né, liderando o campeonato e essa vitória o manteve na liderança por mais uma rodada. Bom, o jogo em si foi um jogo muito igual, foi um jogo muito parelho, onde as equipes se alternaram muito em momentos de domínio, tanto o Fluminense quanto o Botafogo. Apesar do Botafogo ter uma equipe mais entrosada na época, o Fluminense sai na frente com um gol do Alex Dias. E aqui a gente compara, né, os dois jogos aqui que a gente está vendo. Aqui à direita vocês veem o gol do Alex Dias contra o Botafogo, né? E ali à esquerda o primeiro gol do Maracanã, né, que foi o gol da seleção carioca contra a seleção paulista, com o gol do Didi. E houve um caso interessante. Nos dois jogos, o time que fez o gol primeiro perdeu o jogo, né? O time que saiu na frente, o time que abriu o placar, tomou a virada e acabou perdendo o jogo. Tanto na seleção carioca, que perdeu para a seleção paulista, quanto o Fluminense, que acabou perdendo o jogo para o Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo volta com um time mais ofensivo, o André Lima entra e acaba sofrendo um pênalti, né? Dodô bate, empata o jogo, né? O Botafogo mantém a pressão em cima e depois o Dodô consegue, através de um gol de cabeça, virar o placar. No final, o Júlio César ainda faz uma defesa, poxa, monumental e acaba garantindo a vitória do Botafogo, né? Vou voltar aqui para a gente ver o tempo dos gols, ó. O Alex Dias abriu o placar aos 27 do primeiro tempo, Dodô empatou aos 6 e aos 33 virou o placar, né? Vale ressaltar aqui, né? Vale ressaltar que Joilson e Cícero hoje no Botafogo foram expulsos no jogo, né? E
o Botafogo acaba conseguindo a virada e a vitória, mantendo assim a liderança do Campeonato Brasileiro. No final, o Botafogo recebe um troféu da Prefeitura, que é o troféu Newton, o troféu João Avelange, e o Alex Dias também ganha um prêmio também pelo troféu Didi por ter marcado o primeiro gol do estádio. A reportagem aqui, Engenhão, é de Dodô, né? Mostra aqui que o Botafogo consegue a vitória e mantém a liderança do campeonato. Agora, galera, a gente vai ver uma reportagem que foi feita no Esporte Espetacular. Esse jogo foi num sábado à noite. A reportagem do Esporte Espetacular mostrando o primeiro torcedor, o primeiro chute, o primeiro gol, tudo que aconteceu. Bem interessante, espero que vocês gostem aí. O primeiro torcedor a entrar no Engenhão é Tricolor, seu Paulo Areias. A primeira impressão é a que fica. Deslumbrante, né? Lindo, fantástico. O primeiro canto de torcida. O primeiro jogador a pisar dentro das quatro linhas. Fernando Henrique, goleiro do Fluminense. Os jogadores chegaram primeiro do que eu, mas ninguém veio pisar. Mas aí eu, como sempre, enxerido, ninguém me viu. O primeiro árbitro, Evandro Rogério Romão. É o sonho de muitos árbitros do futebol brasileiro. Está numa estação com a cidade mais moderna do país sendo inaugurado. Evandro, sem querer entregar, mas já entregamos. Se voltarmos alguns minutos, veremos que estes homens de preto se antecipou para pisar antes de você no gramado. O quarto árbitro, Luiz Antônio Silva dos Santos. Dá uma olhadinha. Meu piso, como está? O primeiro toque na bola depois do apito. Adriano Magrão. O primeiro passe, Alex Dias. O primeiro drible, Carlos Alberto. O primeiro lateral, Wilson. A primeira cabeçada, Adriano Magrão. O primeiro toque de calcanhar, Dodô. O primeiro escanteio, Lúcio Flávio. A primeira falta, Ricardinho. O primeiro chute a gol, Carlinhos. O primeiro impedimento, José Hamilton Montarolo. A primeira porção de grama retirada, Zé Roberto. A primeira bola pro mato que o jogo de campeonato, Alex Dias. O primeiro amarelo, Luciano Almeida. O primeiro gol do estádio municipal olímpico, João Andrade. É do Fluminense, Alex Dias. Voltou, entra pra história, duplamente, porque também vai receber o troféu Titi, que fez o primeiro gol no Maracanã. No dia 16 de junho de 1950, marcou o Titi pela seleção carioca, que perdeu para a seleção paulista por 3-1. No dia 30 de junho de 2007, marcou Alex Dias pelo Fluminense, que também perderia. Alex Dias entrou para a história do Engenhão. Eu acho que vai fazer uma plaquinha, né? Eu acho que valeu a determinação, valeu o gol. O filho lá de Júlio veio no estádio e deu essa sorte para ele. A primeira bolada na câmera. O primeiro barraco. O primeiro tete a tete. O primeiro namoro. A primeira lua cheia no estádio. O primeiro engenhão cheio de gente. 43.810 torcedores. O primeiro pênalti de Roger em André Lima, de Dodô para o gol. A primeira grande chance perdida, Alex Dias. O primeiro vermelho, Cícero, 2 minutos depois que entrou. A primeira virada, o primeiro gol de cabeça, Dodô, 2-1. Dodô entrou para a história, responsável pela primeira virada, pela primeira vitória do Engenhão. Foi o primeiro gol, mas foi a virada. 2 gols. Graças a Deus, mais uma vez, estou muito feliz. O primeiro a pedir carona, Luciano Almeida. A primeira grande defesa, Júlio César. O primeiro troféu, João Cadeirante.
Primeiro atraso. Alex Dias. Passa de ti pelo primeiro gol, não tem toda noite pra ficar te esperando, Alex Dias. Apareceu. Agora beijo pra pedir desculpa. A gente marcou no Maracanã, Alex Dias chega na história. Deus sempre me abençoa. Você tá feliz, né, Alex? Não, eu tô feliz. Beleza de espetáculo, palco, onde o último ato, o último canto também foi o Baby. Bom, é isso, galera. Mais uma história contada aí pelo nosso canal, mais um jogo aí comentado, e espero que todos tenham gostado, né, de relembrar mais um jogo aí da nossa história gloriosa do nosso querido e amado Botafogo de Futebol e Regatas. Espero vocês no próximo vídeo e esperamos que o Botafogo consiga uma vaga para a decisão da Taça Rio, vencendo o Fluminense no próximo domingo. Tá? Fiquem com Deus, saudações alvinegras, se inscrevam no canal e deixem seu like. Abraço a todos.